O salão do oásis do Oriente brilhava com uma luz dourada naquela noite de quinta-feira. As mesas cobertas com toalhas de linho branco, os arranjos de flores frescas, o cheiro de comida árabe saindo da cozinha, tudo respirava elegância. Era o tipo de lugar onde homens de terno caro decidiam o destino de milhões enquanto bebiam vinho importado e riam alto demais. Laila Ferreira atravessou o salão com uma bandeja equilibrada nos braços e o rosto composto. 28 anos, cabelos escuros, presos num coque simples, uniforme preto bem passado. Ela conhecia cada canto daquele restaurante, cada mesa, cada cliente difícil, cada olhar que atravessava ela como se ela fosse parte da decoração, útil, invisível, descartável. 3 anos ali, 3 anos servindo cafezinho para homens que não sabiam nem o seu nome. Ela não reclamava. Não havia tempo para isso. Na bolsa que ficava guardada no armário da cozinha, havia 2 itens que ela nunca esquecia: um caderno azul de capa dura e um carregador de celular. O caderno tinha anotações em 3 idiomas. O celular tinha aplicativos de estudo, podcasts em árabe e um histórico de pesquisas sobre direito comercial internacional que faria qualquer professor de faculdade erguer a sobrancelha. Mas naquela noite ninguém sabia disso. E Ahmed Khalil com certeza não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Laila havia chegado ao trabalho às 18 horas em ponto, como sempre. Dona Fátima, sua mãe, tinha ficado em casa com a medicação organizada em cima da mesa e o número do vizinho anotado no papel colado na geladeira. Era a rotina dos dois. Uma rotina construída sobre sacrifício silencioso e amor que não precisava de discurso. Dona Fátima tinha 58 anos e um coração que exigia cuidados caros. Cardiomiopatia, disse o médico 2 anos atrás. Uma condição crônica que precisava de remédios controlados, alguns deles importados, e consultas regulares com especialista. O plano de saúde básico não cobria tudo. O salário de garçonete cobria o resto, quando sobrava. Foi por isso que Laila trancou a faculdade, Relações Internacionais na USP. Ela tinha passado no vestibular com uma das maiores notas da turma. Os professores lembravam dela. A coordenadora do curso tinha ligado pessoalmente quando ela pediu o trancamento, perguntando se havia alguma forma de ajudar. Não havia. Não naquele momento. Laila agradeceu, desligou o telefone e foi trabalhar. Ela não chorou. Não na frente de ninguém. Guardou o choro para o banho, onde a água quente apagava o som. O restaurante Oásis do Oriente ficava no Itaim Bibi, num endereço de dar inveja. Vidro fumê na fachada, manobrista na porta, cardápio em 3 idiomas. O dono original era um libanês chamado Samir, que havia vendido a maior parte das cotas alguns anos atrás, e agora aparecia só nos finais de semana para tomar café e dar ordens que ninguém seguia. Quem mandava mesmo era Raul Mendes, 45 anos, terno cinza, cabelo penteado com gel demais. Raul tinha o tipo de sorriso que aparecia rápido quando havia dinheiro por perto e desaparecia igual quando havia problema. Ele era o gerente há 2 anos e havia transformado o restaurante em algo que funcionava, não pelo bem dos funcionários, mas pelos contratos com empresas que faziam jantares de negócios regularmente. A Tech Global era o cliente mais valioso. Ahmed Khalil reservava o salão principal pelo menos 2 vezes por mês. Trazia sua equipe, trazia parceiros, trazia embaixadores quando o negócio era grande o suficiente. Gastava bem, pagava pontual. E Raul sorria aquele sorriso de gel demais cada vez que o nome Ahmed aparecia na agenda. Naquela quinta-feira, a reserva era para 30 pessoas. Jantar de negócios da Tech Global, salão principal, mesa VIP no centro. Laila foi escalada para servir a mesa principal. Ahmed Khalil chegou às 20 horas, com 10 minutos de atraso, e um humor que ocupava o espaço antes dele. 48 anos, terno escuro de corte italiano, gravata cor de vinho. Ele tinha nascido no Líbano,
crescido na Arábia Saudita e chegado ao Brasil aos 22 anos com pouco dinheiro e muita ambição. 30 anos depois, a ambição tinha se transformado em petróleo. Petróleo em importações. Importações em bilhões. Ele falava português, com sotaque marcado, e usava isso como charme quando queria impressionar. Quando queria intimidar, usava o silêncio. A equipe entrou atrás dele. Executivos da Tech Global, todos homens, todos de terno. 2 assessores árabes que falavam pouco e observavam muito. Um assistente que carregava uma pasta com documentos e um laptop. Raul os recebeu na entrada com aquele aperto de mão longo demais de quem precisa demonstrar que é importante. Laila estava posicionada ao lado da mesa VIP, bloco de pedidos na mão. Ahmed se sentou sem olhar para ela. Pediu água com gás. Ela trouxe. Pediu cardápio. Ela entregou. Ele abriu, fechou, jogou sobre a mesa com um gesto que dizia que o cardápio era uma formalidade. Ele já sabia o que queria. Você, ele disse sem erguer os olhos, anota. Meze completo para mesa, quibé assado, cordeiro no estilo levantino, e diz para a cozinha que quer o tempero certo. Não essa versão brasileira de comida árabe. Claro, senhor. A voz de Laila era plana, profissional. Posso confirmar os acompanhamentos? Pode o que quiser. Ele finalmente olhou para ela. Um olhar rápido, avaliador, do tipo que cataloga e descarta. Só não demora. Ela anotou e foi para a cozinha. Quando voltou com a primeira rodada de pratos, a conversa na mesa já havia esquentado. Ahmed estava falando alto, gesticulando, explicando algo sobre contratos de fornecimento para seus executivos. Um dos assessores árabes ouvia com atenção. Os outros riam nos momentos certos. Laila serviu os pratos com precisão, movendo-se em volta da mesa sem interromper o fluxo da conversa. Foi então que Ahmed disse. Ele não abaixou a voz. Não olhou para ela diretamente. Falou para o lado como quem conta uma piada para a plateia. Sabe qual é o problema desse país? Ele disse rindo. Você contrata uma moça para servir mesa e ela acha que entende de negócio. Pausa calculada. Garçonetes como essa aqui só servem para limpar mesa. Entender negócio internacional? Ele balançou a cabeça, sorrindo para o assessor ao lado. Não é para todo mundo, meu filho. A mesa riu. Raul, que estava posicionado a 2 metros observando o serviço, riu também. Aquele riso de quem precisa rir porque o cliente está rindo. Laila não parou, não olhou. Terminou de servir o prato, ajustou o guardanapo na borda da mesa com movimentos precisos e deu 2 passos para trás. Por dentro, algo se moveu. Não era raiva, era algo mais frio, mais calculado. Era a sensação de quem anota mentalmente cada detalhe de uma cena para usar mais tarde. Ela foi para a cozinha. Dona Fátima estava lá. Nos dias em que a saúde permitia, ela ajudava na cozinha do oásis como auxiliar, preparando molhos, organizando ingredientes, fazendo o tipo de trabalho que nunca aparece no cardápio, mas que faz toda a diferença no prato. Era um acordo informal com Raul, que pagava por dia e achava que estava fazendo um favor. Dona Fátima sabia que não era favor nenhum, mas o dinheiro ajudava. Ela viu a filha entrar na cozinha com aquela expressão que conhecia bem. Não era tristeza, era contenção. Era o rosto de alguém que engoliu alguma coisa e está decidindo o que fazer com isso. O que foi? Ela perguntou sem tirar os olhos da panela. Nada, mãe. Laila. Um silêncio. O homem da Tech Global fez piada, na frente de todo mundo. Dona Fátima mexeu o molho devagar, não disse nada por um momento. Depois, caderno. Mãe, anota, Laila, tudo. Data, hora, o que ele disse, quem estava. Ela virou o rosto para a filha. Olhos escuros, cansados, mas firmes como sempre foram. Você não sabe quando vai precisar. Laila foi até o armário, pegou a bolsa, tirou o caderno azul. Escreveu data, horário, nome, palavras exatas. Garçonetes como ela só servem para limpar mesas, não para entender negócios internacionais. Ela fechou o caderno e voltou para o salão. Ahmed Khalil
Estava rindo de outra coisa agora. Já havia esquecido dela completamente. Ela ainda não tinha esquecido nada. A noite continuou com a normalidade fabricada de um jantar caro, onde as pessoas bebem bem e falam ainda melhor sobre si mesmas. Layla serviu cada prato, cada taça, cada café com a mesma precisão de sempre, invisível e onipresente, do jeito que bons garçons aprendem a ser. Mas os ouvidos dela estavam abertos. Ahmed falava sobre um novo contrato de importação, petróleo processado, rotas do Golfo Pérsico, fornecedores na Arábia Saudita e nos Emirados. Números grandes, prazos apertados. Ele discutia com um dos executivos sobre termos de entrega que pareciam não fechar direito. Ela captou a inconsistência no meio de uma frase enquanto recolhia um copo vazio. Algo no contrato não estava certo. Ela não sabia ainda o quê, mas sabia reconhecer quando um número não fecha. Às 23 horas, o jantar terminou. Ahmed saiu sem olhar para trás. Raul o acompanhou até a porta com mais apertos de mão longos demais. Os funcionários começaram a limpar o salão. Layla foi para casa no ônibus das 11h30. No trajeto, ela abriu o celular e começou a pesquisar. Lei comercial saudita, cláusulas de importação, código de arbitragem dos Emirados. Ela já conhecia boa parte disso. 3 anos estudando nos turnos noturnos deixam marcas. Mas queria ter certeza, queria entender exatamente o que tinha ouvido naquela mesa. Quando chegou em casa, Dona Fátima já dormia. Layla ficou acordada até as 2 da manhã, lendo documentos em árabe na tela do celular, com o brilho no mínimo para não acordar a mãe. Na manhã seguinte, ela sabia exatamente o que estava errado. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela do apartamento pequeno, no Tatuapé, com aquela luz branca de sexta-feira que parece prometer mais do que entrega. Layla acordou com olheiras e a cabeça cheia. Dona Fátima já estava na cozinha fazendo café, se movendo devagar, do jeito que o coração cansado exigia. Sem pressa, sem esforço desnecessário, cada passo medido, como se o corpo soubesse que tinha uma conta a pagar e precisava economizar. Dormiu mal, disse Dona Fátima. Não era pergunta. Fiquei estudando. Os contratos? Layla se sentou à mesa. Aceitou a xícara que a mãe ofereceu. O café era forte, sem açúcar, do jeito que as duas bebiam desde sempre. Tem coisa errada no que ele estava discutindo ontem à noite, ela disse. Uma das cláusulas que ele mencionou não existe no Código Comercial Saudita do jeito que ele descreveu. Ou o advogado dele errou feio, ou alguém está tentando passar a mão em cima dos fornecedores árabes. Dona Fátima sentou do outro lado da mesa, olhou para a filha. E você vai fazer o que com isso? Layla tomou um gole de café. Por enquanto, nada. Vou continuar observando. Dona Fátima assentiu. Ela não era mulher de discurso longo. Tinha aprendido cedo que palavra demais gasta energia que poderia ir para coisa mais útil. Mas havia algo nos olhos dela naquela manhã. Não era preocupação, era reconhecimento. Era o olhar de quem vê a filha e pensa: eu sabia que você estava guardando isso. Anota no caderno antes de sair, ela disse apenas. Layla anotou. O turno do almoço começou ao meio-dia no Oásis do Oriente. Sexta-feira era sempre movimentado. Executivos que não queriam voltar para o escritório depois do almoço, casais que aproveitavam a tarde livre, empresários que usavam a mesa como extensão da sala de reunião. Layla chegou às 11h30, trocou de roupa no vestiário dos fundos, prendeu o cabelo e foi checar as reservas com Marcela, a outra garçonete do turno. Marcela tinha 24 anos, trabalhava ali há 1 ano e havia aprendido rápido que a melhor estratégia era não chamar a atenção de Raul nos dias ruins. Tem reserva VIP para 1 hora, Marcela disse baixinho, sem tirar os olhos do papel. Caliu. Layla não mudou a expressão. Sozinho? Com 3 pessoas da empresa. Almoço de trabalho. Ela pegou o bloco, verificou que a caneta tinha carga e foi posicionar as mesas. Ahmed chegou às 13 horas em ponto. Terno cinza hoje, sem gravata.
Um dos assessores árabes do dia anterior estava com ele, mais 2 executivos brasileiros da Tech Global, que Laila não reconheceu. Eles se sentaram na mesa 3, a segunda melhor do restaurante, com vista para a rua. Raul os recebeu pessoalmente. Dr. Ahmed, que prazer, ele disse com aquela voz que ficava meio tom mais grave quando havia cliente importante. Mesa preparada como o senhor gosta. O meze especial já está sendo preparado na cozinha. Ahmed acenou com a cabeça satisfeito e abriu o cardápio sem necessidade. Era ritual, não pesquisa. Laila se aproximou. Boa tarde. Ela sorriu com profissionalismo limpo. Posso trazer água enquanto os senhores decidem? Ahmed a olhou, reconheceu, e algo no rosto dele mudou sutilmente. Não hostilidade aberta, mas aquela distância calculada de quem decide na hora que uma pessoa não é digna de atenção completa. Água com gás. Ele voltou o olhar para o assessor. E depois eu preciso que você anote um pedido específico. Tem pratos que quero verificar se a cozinha faz do jeito certo. Claro, senhor. Ela trouxe a água. Voltou com o bloco. E foi então que Ahmed decidiu fazer um teste. Ele começou a descrever pratos em árabe misturado com inglês técnico, nomes de especiarias no dialeto do Golfo, técnicas de preparo que usavam terminologia culinária específica, referências a tradições regionais que não apareciam em nenhum cardápio brasileiro. Era o tipo de pedido que qualquer garçonete sem contexto cultural levaria de 5 a 10 minutos só para entender o que estava sendo pedido. E mesmo assim, provavelmente, erraria metade. Laila anotou tudo. Não pausou. Não pediu repetição. A caneta se movia com a velocidade de quem está registrando algo familiar. Quando Ahmed terminou, ela releu o pedido, em inglês com os termos técnicos corretos, e confirmou cada prato. Houve um segundo de silêncio. O assessor árabe ao lado de Ahmed levantou levemente as sobrancelhas. Ahmed, porém, não estava satisfeito. Ou melhor, estava incomodado, porque o resultado não havia sido o que ele esperava. E quando Ahmed Khalil não obtinha o resultado que esperava, ele não recuava. Ele dobrava a aposta. Você confirmou errado, ele disse. Laila olhou para o bloco. Posso reler, senhor? Não precisa reler. Você disse machi quando eu disse machawi. São coisas diferentes. Pausa. Era mentira. Ela havia dito machawi. Ela sabia. Ele sabia. O assessor árabe que havia ouvido também sabia. E havia um movimento quase imperceptível no canto da boca dele que confirmava isso. Mas Laila não corrigiu Ahmed na frente da mesa. Me desculpe, senhor. Vou confirmar com a cozinha o preparo exato. Não, não. Ahmed se recostou na cadeira com um sorriso que não era amigável. O problema não é a cozinha. Ele olhou para o assessor, depois para os executivos brasileiros. O problema é que uma brasileira pobre nunca vai entender a culinária de verdade do meu país. Uma pausa teatral. Não é culpa dela. É só limitação cultural, né? Os executivos brasileiros olharam um para o outro desconfortáveis, mas não disseram nada. O assessor árabe olhou para a mesa. Ahmed chamou Raul com um gesto. Raul chegou em 30 segundos. Aquele radar interno de gerente que detecta cliente importante com a mesma precisão de um animal de estimação que ouve o barulho de ração. Doutor. Ahmed, algum problema? Troca a garçonete. Ele nem apontou para Laila. Falou como se ela não estivesse presente. Essa aqui não consegue anotar um pedido simples. Raul olhou para Laila. E ali, naquele segundo, havia uma escolha. Havia um caminho onde ele dizia algo neutro, redirecionava o cliente, preservava a funcionária com 3 anos de casa. Era o caminho profissional. Era o caminho correto. Raul não tomou esse caminho. Laila. A voz dele desceu de tom, ficou fria, performática. Vai para a cozinha. Raul, Cozinha. Agora. Ele fez um gesto com a cabeça. Você vai ajudar na louça hoje. Silêncio no salão. As outras mesas não estavam prestando atenção. Ou fingiam não estar, que é a mesma coisa.
Marcela, do outro lado do salão, olhou rapidamente e desviou o olhar. Laila fechou o bloco. Certo, ela disse. A voz não tremeu. Ela caminhou em direção à cozinha com passos regulares, cabeça reta, sem pressa. Na passagem pela porta vai e vem, ela não olhou para trás. Por dentro, algo havia cristalizado. Não era mais só observação, era acumulação. Era o tipo de paciência que não é resignação, é estratégia. Dona Fátima estava na cozinha. Ela viu a filha entrar, viu o rosto, não precisou de explicação. De novo? Ela perguntou baixinho, sem parar de picar o coentro. Me mandaram lavar louça. Dona Fátima não disse nada por um momento. Depois, empurrou um avental limpo na direção de Laila. Enquanto lava, me conta o que ouviu. E Laila contou. Baixinho, com a voz calma de quem relata fato, não desabafo. Os pratos que Ahmed havia pedido, os termos específicos que ele usou, a referência que ele havia feito, 2 noites antes, sobre os fornecedores dos Emirados, a inconsistência nos números que ela havia pesquisado até as 2 da manhã. Dona Fátima ouvia e picava o coentro. Quando Laila terminou, a mãe disse, você sabe o suficiente. Sei, mas não é hora. Não, ainda não. Dona Fátima jogou o coentro na panela. Mas vai chegar. Laila lavou louça por 2 horas. Não por incompetência, não porque Raul tinha razão. Por escolha. Porque às vezes a coisa mais inteligente que você pode fazer é deixar alguém subestimar você mais uma vez, com mais convicção, até o momento em que o custo dessa subestimação cai inteiro nas costas deles. Ela lavou cada prato com atenção, empilhou, organizou. Enquanto fazia isso, ficou mentalmente revisando os artigos do Código Comercial Saudita que havia estudado. A Lei de Arbitragem Comercial. As cláusulas de força maior reconhecidas pelo sistema jurídico dos Emirados, os pontos específicos que tornavam determinados contratos nulos de pleno direito. Ela tinha o número dos artigos decorado. Quando o turno do almoço terminou e o restaurante foi esvaziando, Laila foi ao vestiário, pegou a bolsa, abriu o caderno azul. Anotou tudo do dia. Data, hora, as palavras exatas de Raul. A mentira que Ahmed havia dito sobre o pedido, o nome dos executivos presentes, tudo. Fechou o caderno. Foi embora para casa no ônibus de sempre. Na janela do ônibus, a cidade passava rápida. Prédios, trânsito, pessoas que nunca vão se cruzar de novo. Laila olhou sem ver nada disso. Estava pensando numa data, numa reserva que havia visto na agenda do restaurante enquanto passava pela recepção. Na semana seguinte, Ahmed Khalil havia reservado o salão privativo do Oásis do Oriente para um evento especial. Embaixadores, executivos, um acordo de 50 milhões de dólares. E ela havia sido escalada para servir. Ela não sabia ainda que esse seria o momento, mas o estômago sabia. Havia aquela sensação de tempo fechando, como quando o céu escurece antes de uma chuva grossa e o ar fica pesado de eletricidade. Laila abriu o celular. Começou a estudar. Os dias entre sexta e quinta-feira passaram numa rotina que parecia normal por fora e fervia por dentro. Laila trabalhou seus turnos sem incidente. Raul a tratava com uma indiferença fria que era pior do que a hostilidade aberta. Era o tipo de tratamento que comunica você não importa o suficiente nem para ser hostilidade. Ela serviu mesas, anotou pedidos, levou café, trouxe a conta. Fez tudo com a mesma precisão de sempre. À noite, estudava. Ela havia encontrado em suas pesquisas o texto completo do contrato que estava em discussão, não o documento interno da Tech Global, que ela obviamente não tinha acesso, mas os termos públicos do acordo base que Ahmed havia mencionado em voz alta durante o jantar. Informação suficiente para entender a estrutura, informação suficiente para identificar onde as cláusulas quebravam. Havia um problema específico com as condições de arbitragem. O contrato, do jeito que Ahmed havia descrito, estabelecia que disputas seriam resolvidas sob jurisdição brasileira.
Mas o fornecedor saudita, segundo o que ela havia pesquisado sobre empresas semelhantes, operava sob contratos que exigiam arbitragem no Centro de Arbitragem Comercial Internacional de Dubai, o DIAC. A incompatibilidade tornava o mecanismo de resolução de conflitos inoperante. Em termos práticos, significava que se qualquer coisa desse errado no fornecimento, nenhum dos dois lados teria como acionar o outro legalmente sem refazer o contrato do zero. 50 milhões de dólares num acordo que não se sustentava no tribunal. Ela checou 3 vezes. Consultou 2 artigos acadêmicos em inglês e um texto jurídico em árabe que havia baixado de um repositório de direito internacional. Fez anotações no caderno azul com caneta vermelha. Os artigos específicos, os números das cláusulas, as referências legais. Na quarta-feira à noite, ela estava pronta. Não era arrogância, era preparo. Era a diferença entre uma pessoa que sabe que está certa e uma pessoa que consegue provar. Ela fechou o caderno, verificou a medicação da mãe na bancada, apagou a luz do quarto e dormiu 6 horas inteiras pela primeira vez em semanas. Na manhã de quinta-feira, acordou antes do alarme. Tomou café sozinha, enquanto Dona Fátima ainda dormia. Olhou pela janela para o céu que ainda estava cinza. Pensou nas palavras de Ahmed. Garçonetes como ela só servem para limpar mesa. Pensou em Raul, burra demais para o cargo. Pensou nos 2 anos de árabe estudado em audiobook no ônibus, nos turnos noturnos, revisando vocabulário entre um pedido e outro, nas madrugadas com o brilho do celular no mínimo para não acordar a mãe. Ela não estava com raiva. Estava pronta. A quinta-feira começou com chuva fina em São Paulo, daquele tipo de garoa que não é suficiente para justificar guarda-chuva, mas molha tudo do mesmo jeito. O cabelo, o ombro do casaco, o humor de quem precisa chegar em algum lugar. Laila saiu de casa às 10 da manhã com o caderno azul na bolsa e o celular com bateria cheia. O evento de Ahmed estava marcado para as 18 horas. Ela tinha 6 horas. No ônibus, revisou mentalmente os pontos principais, não os artigos. Esses ela já sabia de cor. Revisou a sequência, a ordem em que as informações deveriam aparecer para fazer sentido para uma plateia que não estava esperando ser surpreendida, porque ela sabia que o impacto não dependia só do conteúdo, dependia do momento, da entrega, da capacidade de manter a voz firme quando o coração está acelerado e todo mundo na sala está te olhando como se você fosse um erro de casting. Ela havia pensado nisso também. Havia praticado em frente ao espelho do banheiro na noite anterior, depois que a mãe dormiu. Havia dito as palavras em árabe em voz alta, devagar, depois mais rápido, verificando a pronúncia, a entonação, o ritmo que transformava um idioma aprendido em tela de celular em algo que soava como autoridade. Havia soado certo. Ela chegou ao restaurante às 11, 1 hora antes do turno. Marcela a olhou com aquela expressão de quem quer perguntar algo, mas não sabe se deve. Laila deu um sorriso curto e foi até o vestiário. Raul apareceu antes que ela terminasse de guardar a bolsa. Laila, ele ficou na porta. Hoje à noite você está escalada para o evento do salão reservado. Eu sei. Vi na agenda. Preciso que você esteja no padrão máximo. Ele cruzou os braços e havia algo no tom dele que era mais alerta do que o usual. O Dr. Ahmed vai ter embaixadores hoje, representantes do governo saudita e dos Emirados. É o maior evento que a gente recebe esse semestre. Entendido. Uniforme impecável. Postura. Sem erros no serviço. Laila o olhou diretamente. Eu nunca cometo erros no serviço, Raul. Um silêncio. Ele não respondeu. Saiu. O restaurante foi enchendo ao longo da tarde com a energia específica dos dias em que algo importante vai acontecer. A equipe de cozinha chegou mais cedo. O sommelier foi chamado para selecionar as garrafas. As toalhas do salão reservado foram trocadas por um linho importado, que Samir, o dono original, guardava para ocasiões especiais. Flores frescas chegaram por volta das 3 da tarde.
orquídeas brancas e ramos de jasmim, um detalhe que Laila notou e registrou mentalmente como escolha deliberada para agradar os convidados árabes, onde o jasmim tem significado cultural específico. Ela trabalhou o turno da tarde normalmente. Mesas do salão principal, pedidos de rotina, café, conta, profissional, precisa, invisível do jeito que o trabalho exigia. Às 5 da tarde, Raul reuniu a equipe do evento no corredor que ligava a cozinha ao salão reservado. Eram 4 pessoas. Laila, Marcela, um garçom chamado Douglas que trabalhava os eventos especiais, e Henrique, o sommelier. Escuta bem, Raul disse com a voz que ele usava quando queria parecer importante. Essa noite é diferente. Os convidados são de alto nível diplomático. Não se fala a não ser que seja perguntado. Não se opina sobre nada. Não se interfere em conversa nenhuma. Você serve, você sorri, você some. Entendido? Todos assentiram. Laila assinou. Raul a olhou por um segundo a mais do que os outros. Ela não desviou o olhar. Ahmed chegou às 18h15 com uma entrada que parecia ensaiada. Primeiro o assistente, que verificou a sala, o equipamento de projeção, a disposição das cadeiras. Depois, 2 assessores que Laila reconheceu das noites anteriores. Depois, os executivos da Tech Global. 5 homens de meia idade, ternos escuros, expressões de quem estava acostumado a salas assim, mas ainda sentia o peso do que estava em jogo. E depois, Ahmed. Ele entrou falando no celular em árabe, a mão gesticulando levemente. O terno azul marinho com lapela fina, que custava mais do que o salário de Laila em 3 meses. Ele olhou para o salão, aprovou com um aceno de cabeça e desligou o telefone com um movimento rápido de quem tem mais ligações esperando. Raul avançou com um aperto de mão. Dr. Ahmed, tudo pronto como combinado. A sala está configurada com o projetor conectado ao seu sistema. O jantar serve às 8, mas temos aperitivos disponíveis a qualquer momento. Bom, Ahmed olhou em volta. Olhou para Laila por meio segundo. Voltou o olhar para Raul. Os embaixadores chegam às 7. Quero que o serviço seja discreto, sem interrupção durante as negociações. Claro, claro. E esse contrato? Ahmed fez um gesto para o assistente, que abriu o laptop e conectou ao projetor. Vai aparecer na tela durante a apresentação. Quero que todos na sala possam acompanhar os termos em tempo real. A tela iluminou com a primeira página do contrato. Laila estava posicionada a 3 metros, ao lado da estação de serviço com as taças e os aperitivos. De onde ela estava, conseguia ler a tela com clareza. O coração bateu mais forte, não de nervoso, de reconhecimento. Era exatamente o que ela havia pesquisado. Os embaixadores chegaram às 19 horas em ponto. 2 representantes, um da Arábia Saudita, um dos Emirados Árabes Unidos. Ambos com trajes formais, ambos com assessores. O embaixador saudita, um homem de uns 60 anos, com barba branca e olhos que tinham visto muita negociação, cumprimentou Ahmed com a formalidade protocolar de quem conhece bem os rituais do mundo diplomático. O dos Emirados era mais jovem, mais direto, com um inglês preciso e um árabe do Golfo que Laila reconheceu imediatamente pelo sotaque. A sala fechou. Laila entrou e saiu discretamente. Aperitivos, água, ajuste de taça. Cada vez que entrava, capturava mais da tela, mais do contrato. À medida que Ahmed começou a apresentação, ela foi confirmando o que havia estudado. A estrutura do acordo estava lá, ponto por ponto. 50 milhões de dólares em importação de petróleo processado, rotas de fornecimento, prazos de entrega, penalidades por atraso. E então chegou na cláusula 15, arbitragem e resolução de disputas. Ela leu. Releu. O estômago apertou não de medo, de confirmação. A cláusula estabelecia jurisdição brasileira para qualquer conflito. Tribunal de São Paulo, lei brasileira aplicável. O fornecedor saudita nunca assinaria isso.
Era incompatível com os contratos padrão do Conselho de Câmaras Sauditas. Era incompatível com o que qualquer empresa do Golfo de Porte Médio aceitava. E mais do que isso, havia um artigo específico da Lei de Arbitragem Comercial Saudita, o artigo 9, que estabelecia que contratos de importação envolvendo empresas registradas no reino precisavam de foro de arbitragem reconhecido pelo sistema saudita. O DIAC era reconhecido. Tribunal de São Paulo, não. O contrato, naquele formato, era papel. 50 milhões de dólares construídos sobre uma fundação que racharia no primeiro conflito. Laila saiu da sala com a bandeja vazia. Foi até a cozinha. Dona Fátima estava lá. Laila não precisou dizer nada. O rosto dela já dizia. Dona Fátima a olhou e disse muito baixo: "É hora?" Laila pegou o caderno azul da bolsa, abriu na página certa. Ainda não, mas está chegando. Ahmed estava no meio da apresentação quando chamou Laila pela última vez. Ela entrou com uma garrafa de água mineral e começou a servir as taças discretamente. Ahmed estava falando em árabe com os embaixadores, explicando os termos, usando o vocabulário técnico do comércio internacional com a fluência de quem fez isso centenas de vezes. E então ele disse algo que parou Laila no meio do movimento. Ele estava explicando a cláusula de arbitragem para os embaixadores, descrevendo como o foro brasileiro seria mais conveniente e mais controlável. Usando uma palavra em árabe, musaitir, que significa controlável, dominável, que os embaixadores provavelmente conheciam, mas que revelava uma intenção que não estava escrita no contrato. O embaixador saudita franzou levemente a testa. O dos Emirados olhou para o documento na tela. Ahmed continuou falando, sem perceber que havia dito demais. Laila terminou de servir a água. Virou para sair. Foi então que Ahmed, sem olhar para ela, disse para o assistente em voz alta: "Tira ela daqui. Ela vai sujar a imagem do negócio com a ignorância dela." E então, virando para o salão com um gesto que incluía todos, acrescentou: "Gente como essa não tem lugar numa negociação assim." O embaixador saudita olhou para Laila. O dos Emirados também. Havia um silêncio específico que se instalou naquela sala. Não o silêncio de concordância, mas o silêncio de quem está esperando para ver o que acontece a seguir. Raul se moveu. "Laila, você pode... Posso falar?" A voz de Laila cortou o ar com uma calma que não era ensaiada. Era real. Era o produto de anos de contenção transformada em precisão. Raul parou. Ahmed olhou para ela pela primeira vez com atenção completa. E Laila abriu o caderno azul. Ela não levantou a voz. Não precisava. "Com licença, Sr. Khalil." Ela falou em português primeiro, claramente, para que todos na sala entendessem a abertura. "Antes de sair, gostaria de apontar um problema técnico no contrato que está na tela." Ahmed abriu a boca. Laila continuou. E dessa vez mudou o idioma. Árabe clássico, limpo, formal, com a pronúncia do Fusha, o árabe padrão usado em documentos oficiais e contextos diplomáticos. Não o dialeto cotidiano, o árabe das leis e dos tratados. O efeito foi imediato. O embaixador saudita se endireitou na cadeira. O dos Emirados pausou completamente, como quem precisa recalibrar o que está vendo. Ahmed ficou imóvel. Laila apontou para a tela, onde a cláusula 15 estava visível. A cláusula de arbitragem, como está redigida, estabelece jurisdição brasileira para a resolução de conflitos. Ela pausou. Isso é incompatível com o artigo 9º da Lei de Arbitragem Comercial Saudita, que exige foro reconhecido pelo sistema jurídico do reino para contratos de importação envolvendo empresas sauditas registradas. O Centro de Arbitragem de São Paulo não consta na lista de foros reconhecidos pelo Ministério do Comércio Saudita. Silêncio absoluto. Ela continuou. Além disso, a cláusula de penalidade por atraso no parágrafo 15.3 usa um percentual que excede o limite permitido pela Lei Federal dos Emirados número 1 de 2006, que rege contratos comerciais com empresas emiratenses.
Acima do limite estabelecido, a cláusula é automaticamente reduzida pelo tribunal, o que significa que as penalidades que a Tech Global acredita ter garantidas não seriam executáveis do jeito que estão escritas. Ela fechou o caderno. Olhou para Ahmed. Se esse contrato for assinado hoje, ele não vai se sustentar no primeiro conflito. Uma pausa de 2 segundos. Com todo o respeito. O silêncio que se seguiu foi do tipo que tem peso físico. Ahmed estava olhando para ela com uma expressão que ela nunca havia visto no rosto dele nos 3 anos que o conhecia. Não era raiva. Era algo mais complexo. Uma mistura de choque, negação e o começo involuntário de reconhecimento. O embaixador saudita disse algo em árabe baixinho para o seu assessor. O dos Emirados se virou para Ahmed. Isso está correto? Ele perguntou em inglês, diretamente. Ahmed abriu a boca, fechou, olhou para o assistente. Liga para o Hassan, ele disse finalmente a voz, sem o volume de antes. Agora. Hassan era o advogado em Dubai. O assistente discou, colocou no viva voz. A voz do advogado preencheu a sala com o sotaque do Golfo. Ahmed explicou rapidamente o que havia sido apontado. Houve uma pausa do outro lado. Depois o advogado confirmou, com uma calma profissional que escondia mal o constrangimento. A cláusula de arbitragem estava incorreta. Precisaria ser refeita. E a cláusula de penalidade, de fato, não era executável como havia sido redigida. Ahmed colocou o telefone na mesa devagar. Não olhou para ninguém. O embaixador saudita se voltou para Laila. E então fez algo que ninguém na sala esperava. Ele falou com ela em árabe, diretamente, com a formalidade de quem reconhece um igual em termos de conhecimento. Onde você estudou direito internacional árabe? Laila respondeu no mesmo tom. Sozinha, Excelência. Online. Durante os turnos noturnos nos últimos 2 anos. Uma pausa. O embaixador a olhou por um segundo longo. Depois assentiu com a cabeça. O tipo de aceno que não é protocolar é genuíno. E disse, precisamos que você fique nessa renegociação. A frase do embaixador ficou suspensa no ar do salão reservado como fumaça de incenso. Lenta, densa, impossível de ignorar. Precisamos que você fique nessa renegociação. Raul abriu a boca, fechou, abriu de novo. Era o tipo de situação que não existia no manual de gerência que ele havia improvisado ao longo dos anos. O manual que dizia que cliente rico sempre tem razão, que funcionário subalterno fica no lugar, que a hierarquia do dinheiro é imutável como lei da física. Aquele manual havia acabado de ser rasgado na frente dele. Ahmed continuava olhando para a mesa. Havia algo no corpo dele que havia mudado, aquela postura de homem que ocupa mais espaço do que precisa, que entra num cômodo como se o cômodo fosse uma extensão dele, havia comprimido ligeiramente. Não era derrota, ainda não. Era o momento específico em que uma pessoa inteligente percebe que o chão sob os pés não é o que parecia e começa a calcular a nova realidade. O embaixador dos Emirados se levantou da cadeira. Estendeu a mão para Laila. Ibrahim Al-Rashidi, ele disse, em inglês. Representante comercial do Ministério da Economia dos Emirados Árabes Unidos. Laila apertou a mão com firmeza. Laila Ferreira. Você tem formação jurídica? Relações internacionais. Trancada. Uma pausa de meio segundo. Mas estou voltando. Al-Rashidi assentiu como se aquilo fosse a resposta mais natural do mundo. O embaixador saudita, que havia ficado sentado observando a cena com aquela atenção calma de diplomata experiente, disse algo para o seu assessor em árabe. O assessor abriu um tablet e começou a digitar. Ahmed finalmente levantou o olhar da mesa. Ele olhou para Laila de um jeito diferente agora. Não era o olhar que cataloga e descarta. Era o olhar de quem está vendo algo que esteve na frente dele o tempo todo e que ele havia, com toda a convicção da própria arrogância, decidido que não existia. Ele não disse nada ainda, mas havia algo no silêncio dele que era diferente do silêncio anterior.
Antes, era o silêncio de quem não precisa falar, porque o poder está todo do seu lado. Agora, era o silêncio de quem está recalibrando. Raul se aproximou de Layla discretamente, com a voz abaixada ao mínimo que ainda é tecnicamente audível. "O que você acha que está fazendo?" Ele sussurrou. Layla não virou o rosto para ele. "Meu trabalho", ela disse, no volume normal de quem não tem nada a esconder. A renegociação começou 20 minutos depois. Não era o plano original da noite. O plano original era uma apresentação formal, assinatura do pré-acordo de intenções, jantar comemorativo, brinde, aperto de mão fotografado. O tipo de evento que vai para o comunicado de imprensa da empresa na semana seguinte, com palavras como parceria estratégica e marco histórico. Esse plano havia sido suspenso. O embaixador Al-Rashid havia pedido, com a educação diplomática precisa de quem sabe como fazer um pedido, que é na verdade uma exigência, que o contrato fosse revisado antes de qualquer assinatura. O embaixador saudita havia concordado com um aceno. Os executivos da Tech Global, 5 homens que até 15 minutos atrás estavam prontos para abrir o champanhe, trocaram olhares num código silencioso que significava o que está acontecendo aqui, e alguém devia ter checado isso antes. Uma mesa auxiliar foi puxada para o lado. O assistente de Ahmed montou o laptop. O contrato foi aberto em modo de edição. E Layla puxou uma cadeira. Raul ficou parado no canto da sala, como quem não sabe mais qual é o seu lugar, porque de fato não sabia. A geografia do poder naquele salão havia se reorganizado completamente em menos de 1 hora, e ele não havia sido consultado sobre a nova disposição. Ahmed se sentou ao lado de Layla, não por escolha afetiva, mas porque era o único lugar lógico, dado que ela era agora o centro técnico da revisão. Havia uma distância de 50 centímetros entre os dois que carregava 3 semanas de humilhação, 2 noites de piada pública e uma ordem de demissão dada numa sala cheia de gente. Nenhum dos dois mencionou isso. O trabalho começou. Layla abriu o caderno azul na página com as anotações em caneta vermelha, os artigos numerados, as referências legais, a sequência lógica que ela havia construído nas madrugadas enquanto o apartamento dormia e a cidade de São Paulo ruía lá fora, no barulho de sempre. O embaixador Al-Rashid se inclinou sobre a mesa para acompanhar. Cláusula 15, Layla disse em inglês, para que todos pudessem seguir. A questão do foro. Existem 3 opções viáveis que são reconhecidas tanto pelo sistema saudita quanto pelo emiratense e que têm jurisprudência estabelecida em contratos de importação de petróleo processado. Ela listou as 3. DIAC, o Centro de Arbitragem Internacional de Dubai, o CRCICA, o Centro Regional do Cairo para Arbitragem Comercial Internacional, e o Tribunal de Arbitragem da CCI em Paris, que tinha precedentes específicos com fornecedores do Golfo. Al-Rashid e o embaixador saudita conversaram brevemente em árabe. DIAC, Al-Rashid disse, é o que nossos fornecedores preferem. Ahmed assentiu, sem comentário. O assistente editou o texto. Layla continuou. Cláusula 15.3. Penalidade por atraso. O percentual atual é de 0,5% ao dia sobre o valor total do contrato. Ela apontou para o artigo no caderno. A Lei Federal dos Emirados número 1 de 2006, artigo 390, estabelece teto de indenização razoável proporcional ao dano. Na prática, tribunais emiratenses têm reduzido penalidades fixas acima de 0,1% ao dia em contratos de médio prazo. Para garantir executabilidade, o recomendável é reestruturar como penalidade escalonada, 0,1% por dia nos primeiros 30 dias de atraso, com cláusula de renegociação a partir daí. O assessor do embaixador saudita parou de digitar e olhou para ela. Você tem a referência do artigo 390? Aqui. Ela virou o caderno e mostrou. A anotação estava lá, com o número do artigo, o ano da lei e uma citação do texto original em árabe que ela havia copiado durante a pesquisa. O assessor pegou o tablet e verificou. 30 segundos depois,
Levantou os olhos. Correto. Havia algo que acontece raramente em salas de negociação de alto nível. O momento em que alguém que não deveria estar naquele espaço, segundo todas as regras não escritas do mundo corporativo, prova de forma irrefutável que deveria. Que o espaço, na verdade, estava esperando por essa pessoa sem saber. Aquele momento estava acontecendo. A cozinha sabia que algo havia mudado antes que alguém dissesse uma palavra. O restaurante funciona assim. Informação viaja pelo ar quente, entre a porta vai e vem e a bancada de preparo antes de se tornar fato oficial. O chefe de cozinha, um homem chamado Rodrigo, que trabalhava no Oasis há 5 anos, havia visto Laila entrar na sala reservada com o caderno e não sair atrás de bandeja vazia. Havia visto Raul ficar parado no corredor com aquela expressão de quem engoliu algo que ainda não desceu. Dona Fátima estava na bancada do fundo, mas já havia parado de trabalhar. Ela sabia. O jeito que mãe sabe. Rodrigo se aproximou dela com uma xícara de café. O que está acontecendo lá dentro? Dona Fátima aceitou o café. Tomou um gole. Minha filha, ela disse simplesmente. Rodrigo a olhou. A Laila? Ela passou 2 anos estudando essa língua e essas leis. Dona Fátima olhou para a porta vai e vem, como se pudesse ver através dela. Não estudou à toa. Rodrigo não disse nada por um momento. Depois perguntou, vai dar problema para ela? Dona Fátima colocou a xícara na bancada com um gesto calmo. Não. Uma pausa. Hoje ela não tem problema. Hoje quem tem problema é o outro. De volta ao salão reservado, a revisão havia chegado numa terceira questão que Laila havia identificado e que era das 3 a mais delicada. A cláusula de confidencialidade. O contrato original incluía um termo que proibia qualquer das partes de divulgar os termos do acordo por um período de 5 anos, com penalidade de rescisão imediata por quebra. Era padrão em contratos corporativos. Nada extraordinário. Exceto pelo fato de que, no contexto da Lei de Transparência Comercial Saudita de 2021, contratos de importação de petróleo envolvendo empresas com participação estatal, e o fornecedor saudita em questão tinha 23% de participação de uma subsidiária da Aramco, eram obrigados a registro público parcial. A cláusula de confidencialidade, como estava redigida, entrava em conflito direto com essa obrigação. O que significava que, se o fornecedor saudita fosse obrigado a registrar o contrato, o que seria legalmente exigido, ele automaticamente quebraria a cláusula de confidencialidade, o que daria à Tec Global base legal para rescindir o contrato unilateralmente. Era uma armadilha, não necessariamente intencional, podia ser descuido do advogado, mas era uma armadilha. Laila explicou isso em inglês devagar, com os artigos citados. O embaixador saudita se virou para Ahmed com uma expressão que não era mais apenas técnica. Você sabia disso? Ele perguntou em árabe. Ahmed respondeu que não. E havia algo na velocidade da resposta que era convincente. Era a velocidade de quem está genuinamente surpreso, não de quem está se defendendo. O embaixador saudita assentiu levemente, virou-se de volta para Laila. Essa análise está correta, ele disse em português, claramente, para que todos na sala entendessem que ele havia escolhido se comunicar no idioma dela. Essa questão teria criado problemas graves para o nosso fornecedor. Um dos executivos brasileiros da Tec Global, um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, que havia ficado em silêncio durante toda a revisão, observando com atenção crescente, se inclinou sobre a mesa. Como você se chama? Ele perguntou diretamente a Laila. Laila Ferreira. Você tem formação em Direito Internacional, Relações Internacionais. Incompleto. Ela não baixou o olhar. Mas posso terminar. O homem se virou para Ahmed. Ahmed. A voz era baixa, mas carregava peso específico de hierarquia. Laila percebeu, naquele momento, que esse homem não era subordinado de Ahmed. Era superior. Um dos diretores executivos da Tec Global, talvez. Precisamos conversar. Ahmed olhou para o diretor.
Depois, olhou para Laila. E pela primeira vez em 3 semanas, Ahmed Khalil não disse nada humilhante. Não disse nada. A conversa entre Ahmed e o diretor executivo aconteceu num canto do salão, em voz baixa, enquanto os embaixadores e seus assessores revisavam as edições do contrato com Laila. Raul continuava no canto, agora com a expressão de quem desejaria estar em qualquer outro lugar do planeta. Laila não ouvia a conversa de Ahmed, mas via. Via o corpo do diretor, rígido, controlado, com aquele ângulo específico dos ombros de quem está comunicando descontentamento sem elevar a voz porque não precisa. Via Ahmed, que havia recuperado parte da compostura, mas que havia perdido algo que não voltaria naquela noite. A certeza inabalável de que era o homem mais competente na sala. Havia outro detalhe. Durante a revisão, enquanto o assistente editava o documento, Laila havia notado algo no laptop que não estava relacionado ao contrato. Era uma janela minimizada. Ela não havia visto o conteúdo, mas havia visto o título na barra inferior. Era um arquivo chamado Comissão Fornecedor, Acordo Informal. Ela não disse nada, mas anotou no caderno. 2 dias depois, entenderia exatamente o que aquilo significava. Naquela noite, era apenas mais uma observação guardada com cuidado, como todas as outras. Às 21h, a revisão do contrato havia chegado ao fim. 4 cláusulas modificadas. 2 notas de rodapé adicionadas com referências legais específicas. O foro de arbitragem corretamente estabelecido. As penalidades reestruturadas. A questão da confidencialidade resolvida com linguagem que distinguia o registro público obrigatório da divulgação voluntária dos termos comerciais. O embaixador Al-Rashidi olhou para o documento revisado na tela. Isso está correto, ele disse. Podemos levar isso para assinatura formal na semana que vem. O embaixador saudita assentiu. E então fez algo que Laila não havia esperado. Ele se virou para ela e disse, em árabe formal, com a cadência de quem escolhe as palavras como quem escolhe presentes. Anta tasta hidin bil ilm fi zaman al-jahal. Você usa o conhecimento como luz num tempo de ignorância. Era um provérbio, adaptado pessoal, dito diretamente a ela. Laila respondeu em árabe com a mesma formalidade. Al-ilm lam yakun li. Kanali ummi. O conhecimento não foi para mim, foi para minha mãe. O embaixador a olhou por um segundo e então sorriu. Era o tipo de sorriso que atravessa protocolo e cargo e idioma e chega diretamente no humano por baixo de tudo isso. Al-Rashidi traduziu para a sala em inglês, porque havia percebido que a troca merecia ser ouvida por todos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios anteriores da noite. Esse era um silêncio de respeito. Roteiro, parte 5/8. O jantar foi servido às 21h30, com 1 hora de atraso em relação ao planejado, e ninguém reclamou. Havia uma atmosfera diferente na sala agora. Menos a tensão performática de uma negociação onde todos estão tentando parecer maiores do que são. E mais o relaxamento específico de quando a parte difícil passou, e o que resta é humano. Comida, conversa, o prazer simples de estar numa mesa com pessoas que provaram que sabem o que estão fazendo. Laila serviu os primeiros pratos com a mesma precisão de sempre, mas havia algo diferente no jeito que as pessoas a olhavam quando ela entrava na sala. O embaixador Al-Rashidi agradecia. O assessor do embaixador saudita fazia pequenos acenos de cabeça que eram mais do que protocolo. 2 dos executivos brasileiros da Tech Global, que haviam ficado em silêncio durante toda a revisão, agora a acompanhavam com os olhos quando ela se movia. Não do jeito desconfortável de antes, mas com aquela atenção de quem está recalibrando uma avaliação feita rápido demais. Ahmed comia em silêncio. Ele havia recuperado a compostura exterior. Terno ajustado, postura controlada, o garfo se movendo com a precisão automática de quem foi treinado desde cedo na etiqueta de mesa de negociação. Mas havia algo nos olhos dele que era diferente.
uma distância interna, o processo silencioso de um homem que está refazendo a conta de alguma coisa e não está gostando do resultado. Raul havia desaparecido do salão. Laila notou isso quando voltou com a segunda rodada de pratos. O canto onde ele havia ficado parado estava vazio. Ela não perguntou nada. Continuou trabalhando. Raul estava no corredor que ligava o salão reservado à cozinha, parado com o celular na mão. Ele havia saído discretamente 15 minutos antes, quando percebeu que o diretor executivo da Tech Global estava olhando para ele com uma expressão que não era neutra. Era o tipo de olhar que avalia responsabilidade. Quem sabia o que, quando soube, e o que fez com isso. Raul sabia de algumas coisas, não sobre o contrato. Ele não entendia nada de direito internacional árabe e nunca havia fingido entender, mas sabia de outras coisas. Sabia, por exemplo, que Ahmed havia pedido, em mensagens de texto enviadas 3 semanas atrás, que Raul garantisse que o serviço do restaurante durante os eventos da Tech Global fosse exclusivo, o que na prática significava que Raul recebia um valor extra por manter o ambiente controlado, sem surpresas, sem interrupções inconvenientes. Surpresas como uma garçonete que falava árabe e conhecia direito internacional. As mensagens estavam no celular dele. Ele as releu agora, no corredor, com o estômago apertando progressivamente. Havia uma em particular, enviada depois do segundo episódio de humilhação, quando Ahmed havia mandado Laila para a cozinha no turno do almoço. Ahmed havia escrito: "Bom trabalho hoje. Essa funcionária estava atrapalhando minha concentração. Você sabe o que fazer se ela continuar sendo problema." E Raul havia respondido: "Pode deixar. Ela some." Ele ficou olhando para a mensagem por um tempo longo. Depois colocou o celular no bolso e ficou parado no corredor sem saber, pela primeira vez em muito tempo, qual era o próximo passo. O diretor executivo que havia falado com Ahmed durante a revisão se chamava Roberto Andrade, 53 anos, diretor de operações internacionais da Tech Global, há 8 anos. O tipo de executivo que chegou onde estava, não por herança ou sorte, mas por décadas de trabalho metódico e uma capacidade específica de identificar risco antes que virasse crise. Aquela noite havia sido, do ponto de vista de Roberto, uma crise com aviso prévio que ninguém havia lido. Ele terminou o jantar, agradeceu os embaixadores com a cordialidade protocolar de sempre e esperou até que a sala começasse a esvaziar. Quando os embaixadores saíram com seus assessores e restaram apenas os executivos da Tech Global e Ahmed, Roberto se levantou. "Ahmed", a voz era neutra, precisa. "Podemos conversar?" Ahmed se levantou também. Os outros executivos saíram discretamente. Roberto esperou que a sala ficasse só com os dois. Depois: "Você sabia que o contrato tinha esses problemas?" Ahmed ficou em silêncio por um segundo. "Meu advogado em Dubai revisou." "Sim, eu ouvi quando você ligou para ele." Roberto cruzou os braços. "Ele confirmou os erros. Isso significa que o advogado errou, ou que alguém não mandou a versão correta do contrato para revisão." Uma pausa. "Qual foi?" Ahmed não respondeu imediatamente, e a demora era, ela mesma, uma resposta. Roberto assentiu devagar, como quem confirma uma suspeita que esperava não ter que confirmar. "Eu preciso verificar os arquivos internos do contrato", ele disse. "Amanhã de manhã, reunião com o jurídico. Você vai estar lá." Não era pergunta. Ahmed assentiu. Roberto saiu da sala. Laila estava na cozinha quando Roberto Andrade entrou. Ela estava ajudando Rodrigo a organizar as bandejas sujas, o trabalho físico e repetitivo que fecha uma noite de evento, o tipo de tarefa que ninguém vê, mas que precisa ser feita. Ela estava com o avental amarrado na cintura e o cabelo levemente fora do coque perfeito do início da noite. E havia uma expressão no rosto dela que era exatamente o oposto do que o salão havia visto antes. Não a contenção calculada da mulher que espera o momento certo, mas o cansaço honesto de alguém que havia gastado muita energia fazendo algo que importava. Dona Fátima estava ao lado, guardando temperos no armário.
Roberto parou na entrada da cozinha. Rodrigo o viu e ficou quieto. Dona Fátima virou. Laila o reconheceu e parou o que estava fazendo. Desculpa a interrupção, Roberto disse. Havia algo no tom dele que era genuíno, não performático. A voz de um homem que estava desconfortável não com a situação, mas com a conta que estava fazendo internamente sobre o que havia acontecido naquele restaurante nas últimas semanas. Posso falar com você? Pode. Ele olhou em volta. Rodrigo pegou a dica e saiu discretamente. Dona Fátima ficou. Roberto não pediu que ela saísse. Havia algo na presença daquela mulher de cabelos grisalhos que comunicava que era parte daquilo, que sua permanência era natural e correta. O que você fez hoje? Ele começou. Evitou um problema que custaria muito dinheiro e muito mais em termos de relacionamento diplomático. Pausa. Eu preciso entender, isso foi uma coincidência? Você trabalha nesse restaurante há quanto tempo? 3 anos. E o árabe? O direito internacional? 2 anos estudando por conta própria. Ela não elaborou mais do que necessário. Esperou. Roberto a olhou com a atenção focada de quem avalia. Não o tipo de avaliação que cataloga e descarta, o tipo que reconhece e calcula. Você quer terminar a faculdade? A pergunta chegou direta, sem preâmbulo. Dona Fátima, ao lado, ficou absolutamente imóvel. Laila não deixou a emoção aparecer no rosto. Mas o coração havia acelerado de um jeito que não tinha acontecido em muito tempo. Não de medo ou raiva, mas daquele tipo específico de aceleração que acontece quando algo pelo qual você esperou, sem saber que estava esperando, finalmente aparece na frente de você. Quero, ela disse. A voz saiu firme. Roberto assentiu. Amanhã de manhã eu tenho uma reunião sobre esse contrato e sobre outras questões internas. Ele pausou. Mas à tarde, se você estiver disponível, eu gostaria de conversar sobre uma proposta formal. Laila olhou para a mãe. Dona Fátima não disse nada, mas havia nos olhos dela aquela luz que aparecia nos momentos que contavam. Não euforia, não surpresa, mas a confirmação serena de quem sempre soube que o dia ia chegar e está vendo ele chegar. Estou disponível, Laila disse. Ahmed saiu do restaurante às 22h30. Seu carro estava na frente. O motorista esperando com a porta aberta. Ele entrou sem olhar para trás, mas antes que o carro fechasse, seu assistente chegou correndo com o laptop. Dr. Ahmed, o arquivo que eu tinha aberto no laptop durante a reunião? Ahmed olhou para ele. Qual arquivo? O assistente hesitou. O arquivo de comissões. Eu não fechei antes da reunião. Estava na barra inferior. Ahmed ficou em silêncio por um segundo. Alguém viu? Eu não sei. Talvez a garçonete... Ahmed fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia uma decisão ali. Madrid, fecha isso. Delete os backups locais. E amanhã de manhã me encontra na empresa antes da reunião com o Roberto. O carro fechou. O assistente ficou na calçada com o laptop e uma expressão de quem percebeu que o peso de uma decisão acabou de ser colocado nos ombros dele sem que pedisse. Laila chegou em casa 00:10. O apartamento estava com a luz da sala acesa. Dona Fátima havia ido junto para o restaurante naquela noite e voltado mais cedo, de táxi, porque o coração havia dado um sinal de cansaço que os dois reconheciam bem. Não era crise, era aviso. Era o corpo dizendo hoje foi suficiente. Laila entrou, trancou a porta, jogou a bolsa no sofá. Dona Fátima estava na poltrona com um copo de água e a TV ligada no volume baixo. Um daqueles programas noturnos que existem para fazer companhia mais do que para ser assistido. Como você está? Laila perguntou primeiro, sempre primeiro. Bem, só cansada. Laila foi até a cozinha, colocou água para ferver, voltou e sentou no sofá em frente à mãe. Ficaram em silêncio por um momento. Não era silêncio vazio. Era o silêncio de 2 pessoas que compartilharam o mesmo dia de jeitos diferentes e estão processando juntas sem precisar de palavra. Dona Fátima desligou a TV. Me conta, Laila contou. Tudo. A revisão do contrato.
Os embaixadores, o provérbio que o embaixador saudita havia dito, a resposta que ela havia dado. O conhecimento não foi para mim, foi para minha mãe. Roberto Andrade, a conversa na cozinha, a proposta de reunião no dia seguinte. Quando terminou, havia um silêncio diferente. Dona Fátima ficou olhando para a filha por um tempo longo. E então, e isso era raro, Laila podia contar nas mãos as vezes que havia acontecido. Os olhos dela ficaram brilhando. Não foi uma crise de choro. Não era o tipo de mulher para isso. Era só aquele brilho. Ela estendeu a mão e pegou a mão da filha. Seu pai teria ficado orgulhoso, ela disse. Baixo, simples. Laila apertou a mão da mãe. O chá ferveu na cozinha. Nenhuma das duas foi buscar de imediato. Ficaram ali por mais alguns minutos, na sala pequena do apartamento do Tatuapé, com o barulho da rua lá fora e o cheiro de jasmim que havia ficado no cabelo de Laila, da decoração do salão reservado do Oásis do Oriente. Na manhã seguinte, Roberto Andrade chegou cedo à sede da Tec Global. Antes da reunião com o jurídico, pediu ao departamento de TI que verificasse os arquivos do contrato nos sistemas internos. Não era suspeita, era procedimento. Era o tipo de diligência que um diretor de operações faz quando descobre que um acordo de 50 milhões estava prestes a ser assinado com falhas jurídicas fundamentais. O relatório chegou às 9 da manhã. Havia 2 arquivos de versão do contrato. O original, enviado pelo jurídico interno com as cláusulas corretas, incluindo foro de arbitragem adequado e penalidades dentro dos limites legais. E uma versão modificada, criada 3 semanas antes, que havia substituído o original no sistema de Ahmed e no material de apresentação. As modificações na versão usada na apresentação não eram descuido do advogado de Dubai. Eram alterações deliberadas. O foro de arbitragem havia sido trocado de Diac para São Paulo. As penalidades haviam sido aumentadas além do limite legal. E a cláusula de confidencialidade havia sido reescrita de forma a potencialmente criar a armadilha que Laila havia identificado. Havia ainda o arquivo que o assistente de Ahmed havia mencionado na calçada. Comissão, fornecedor, acordo informal, que o TI recuperou do backup de nuvem que o assistente não havia conseguido deletar a tempo. Era uma planilha, detalhando comissões que Ahmed receberia diretamente de um intermediário saudita se o contrato fosse assinado na versão modificada. Comissões que não passavam pelos canais oficiais da Tec Global, que não tinham registro contábil e que totalizavam aproximadamente 2,3 milhões de dólares. Roberto leu o relatório 2 vezes. Então, ligou para o presidente da Tec Global. A reunião com o jurídico às 10 da manhã virou outra coisa. Ahmed entrou na sala de conferências e encontrou Roberto, 2 advogados internos da empresa, o diretor financeiro e o presidente executivo da Tec Global, um homem chamado Cláudio Ferraz, que raramente aparecia nas reuniões operacionais, mas que estava ali agora com uma pasta fechada sobre a mesa e uma expressão que não precisava de tradução. Ahmed olhou para a sala e soube. Ahmed Khalil havia entrado em muitas salas difíceis ao longo de 30 anos de carreira. Salas onde o dinheiro era escasso e a pressão era alta. Salas onde o acordo podia ir por água abaixo a qualquer momento. Salas onde ele era o mais jovem, o mais estrangeiro, o menos experiente, e havia aprendido, nessas salas, a controlar o corpo antes de controlar a voz. Ombros para trás, queixo levemente erguido, a respiração regular de quem não está com pressa. Aquela sala era diferente, porque nas outras salas ele havia entrado com alguma vantagem, algum cartão na manga, alguma informação que os outros não tinham. Nessa sala, os cartões eram todos deles. Cláudio Ferraz abriu a pasta. Ahmed, a voz era neutra como superfície de metal. Você conhece esses documentos? Empurrou a pasta pela mesa. Ahmed olhou. A planilha de comissões estava impressa. O arquivo de versões do contrato estava lá, com as modificações destacadas em vermelho.
As mensagens de texto trocadas com Raul, que Roberto havia solicitado ao restaurante na manhã como parte da verificação de procedimentos do evento, também estavam ali. Ahmed ficou olhando para o papel por alguns segundos. Depois, ergueu os olhos. Eu quero falar com meu advogado. Você pode falar com seu advogado depois, Cláudio disse, com a calma de quem já tomou a decisão e está apenas conduzindo o protocolo. Agora eu preciso que você me diga se reconhece esses documentos. Silêncio. Um dos advogados internos da Tech Global abriu o laptop e girou a tela na direção de Ahmed. Era a planilha aberta, com o nome do arquivo visível, com a data de criação, com o histórico de edições que mostrava claramente qual conta havia feito as modificações. A conta de Ahmed. Outro silêncio. Cláudio Ferraz fechou a pasta. Ahmed Khalil, em nome do Conselho de Administração da Tech Global, eu estou comunicando formalmente a suspensão imediata das suas funções como diretor de parcerias internacionais, com investigação interna a ser conduzida pelo jurídico nos próximos 30 dias. Seu acesso aos sistemas da empresa foi revogado às 8 da manhã de hoje. Ahmed ficou imóvel. Você receberá a documentação formal até o fim do dia. Cláudio se levantou. Por enquanto, preciso que você deixe o prédio. Ahmed saiu pelo estacionamento privativo da Tech Global às 10h40 da manhã, sem o assistente, sem os assessores, com uma pasta de documentos que os advogados haviam entregue e o celular que havia tocado 2 vezes durante a reunião. Ele não havia atendido. O carro estava no 3º andar. Ele entrou, colocou a pasta no banco do passageiro, ficou parado com as mãos no volante por um tempo que não tinha duração específica. 30 anos. 30 anos construindo algo que havia começado com nada e chegado a bilhões. 30 anos de salas difíceis e acordos impossíveis e a convicção absoluta, inabalável, construída tijolo por tijolo sobre cada vitória acumulada, de que ele era o homem mais competente em qualquer sala que entrasse. E então havia uma garçonete de 28 anos, com um caderno azul e 2 anos de árabe aprendido no celular às madrugadas. Ele ficou olhando para o para-brisa. Havia uma pergunta que ele não conseguia parar de fazer e que não tinha resposta satisfatória. Como ele havia subestimado tanto? Não era só ela, era o padrão. Era a certeza automática de que determinadas pessoas, com determinados uniformes, em determinados lugares, com determinadas origens, não precisavam ser levadas a sério, que a hierarquia do mundo era fixa, que quem estava embaixo estava lá por mérito da incapacidade, não da circunstância. Ele havia construído essa certeza ao longo de décadas e havia usado ela como filtro para tudo. E o filtro havia falhado de uma forma que custaria muito mais do que 50 milhões. Às 2 da tarde, Laila chegou à sede da Tech Global de metrô. Roberto Andrade havia enviado o endereço por mensagem na manhã com um texto direto. Reunião às 14 horas, sala de conferências 3, traga o caderno se quiser. Ela havia sorrido com aquele detalhe. Se quiser, como se houvesse dúvida. O caderno estava na bolsa. A recepcionista da Tech Global era uma mulher jovem que a recebeu com a cordialidade profissional de quem foi treinado para não julgar aparência. Laila havia trocado o uniforme por uma blusa azul marinho e calça social preta, o melhor que tinha, passado com cuidado na manhã, simples, limpo, correto. Laila Ferreira para o Roberto Andrade. Pode subir. 8º andar, sala 3. O elevador era espelhado. Laila se viu nele por um segundo. O coque, os olhos com as olheiras de noites de estudo, a bolsa de couro sintético que a mãe havia dado no aniversário 2 anos atrás. Não havia nada glamuroso na imagem. Havia algo melhor. Havia alguém que sabia exatamente o que estava fazendo ali. A sala de conferências 3 tinha vista para a Avenida Paulista. Roberto estava lá, com 2 outros executivos que Laila reconheceu da noite anterior. O diretor financeiro e uma mulher de uns 40 anos que havia sido apresentada brevemente como Patrícia Souza, diretora de recursos humanos. Havia também Cláudio Ferraz,
que Laila não havia visto antes, mas cuja presença comunicava imediatamente que aquela reunião era mais importante do que uma conversa exploratória. Ela sentou, colocou o caderno sobre a mesa. Roberto começou. Laila, vou ser direto porque acho que você aprecia isso. Ele se inclinou sobre a mesa. O que aconteceu ontem à noite no restaurante evitou um problema jurídico e reputacional significativo para a Tec Global. E a investigação que conduzimos esta manhã revelou problemas adicionais que confirmam que a sua análise do contrato não foi apenas tecnicamente correta. Ela expôs uma situação mais grave. Ele pausou. Mas isso não é o ponto central dessa reunião. O ponto central é o seguinte: a Tec Global está expandindo operações no Oriente Médio e no Norte da África. Temos contratos em negociação com fornecedores em 5 países, onde o conhecimento de direito comercial árabe e fluência cultural é crítico e escasso. Temos um departamento de relações internacionais que tem lacunas sérias nessa área específica. Patrícia Souza abriu uma pasta. Gostaríamos de propor a você uma posição de consultora de negócios e cultura internacional. Ela disse com a precisão de quem redigiu aquilo cuidadosamente. Com foco em mercados árabes, salário inicial de R$ 15.000 mensais, mais benefícios, plano de saúde familiar e um fundo educacional de apoio para a conclusão da sua graduação e eventual pós-graduação. Laila ficou olhando para Patrícia. Plano de saúde familiar. As palavras chegaram com um peso específico que Patrícia Souza provavelmente não havia calculado ao escrever. Não era só ela, era Dona Fátima. Era o coração que precisava de remédios caros e consultas com especialista e uma cobertura que o salário de garçonete nunca havia conseguido garantir completamente. Era a conta que pesava toda semana, todo mês, toda vez que ia à farmácia. Laila não deixou nada aparecer no rosto. Mas por dentro havia algo que se soltou. Um nó que ela havia carregado por tanto tempo que havia esquecido que ele estava lá. Não era alívio. Era algo mais parecido com o fim de um esforço físico muito longo. Como quando você para de correr depois de uma distância enorme e sente os pulmões expandindo de um jeito novo. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Claro, Roberto respondeu. O plano de saúde familiar cobre condição cardíaca pré-existente? Patrícia não hesitou. Sim, cobertura total, incluindo condições pré-existentes, a partir do 1º mês. Laila assentiu uma vez. Então aceito. Cláudio Ferraz, que havia ficado em silêncio durante boa parte da reunião observando, falou pela primeira vez. Laila, a voz era direta, sem o verniz corporativo de Roberto e Patrícia. Eu quero que você entenda algo. Essa proposta não é caridade, não é compensação pelo que aconteceu no restaurante. Ele a olhou com atenção. É interesse. Você tem um conhecimento que a gente precisa e que é difícil de encontrar. Se não fosse o caso, você não estaria nessa sala. Eu sei, ela disse. Bom, ele se recostou. Porque eu preciso que a pessoa nessa posição saiba disso desde o primeiro dia. O trabalho é real, a exigência é real e as oportunidades de crescimento também são. Laila abriu o caderno. Posso começar anotando os termos? Cláudio Ferraz olhou para ela por um segundo. E então fez algo que Roberto Andrade depois descreveria, numa conversa com Patrícia no corredor, como uma das poucas vezes em 30 anos que havia visto o presidente da empresa sorrir numa reunião de contratação. Ele riu. Curto, genuíno, do tipo que escapa antes que o controle corporativo possa interceptar. Pode, ele disse. Naquela mesma tarde, enquanto Laila assinava os documentos preliminares no 8º andar da Tec Global, Raul Mendes estava tendo uma conversa diferente. O proprietário original do Oásis do Oriente, Samir, o libanês que aparecia só nos finais de semana, havia recebido um telefonema de Roberto Andrade pela manhã.
Roberto havia sido específico. As mensagens de texto entre Raul e Ahmed, que haviam sido obtidas como parte da verificação de procedimentos do evento, mostravam que o gerente havia recebido valores informais para garantir um ambiente controlado durante os eventos da Tech Global, o que incluía suprimir qualquer comportamento dos funcionários que pudesse incomodar Ahmed. Em termos práticos, Raul havia sido pago para humilhar Laila sempre que necessário. Samir havia ouvido em silêncio. Depois havia desligado o telefone e ligado para Raul, com uma voz que não tinha mais aquela deferência de dono ausente que raramente aparece. Raul chegou ao restaurante às 3 da tarde, esperando uma conversa. O que encontrou foi uma carta de rebaixamento formal, de gerente a auxiliar operacional, com redução de salário de 40%. E Samir, sentado à mesa do fundo com uma expressão que tornava qualquer argumento supérfluo. Eu devia ter te demitido, Samir disse sem rodeio. Mas você conhece a operação e eu preciso de continuidade. Então você fica como auxiliar até eu encontrar alguém. Depois a gente vê. Raul abriu a boca. Samir, eu posso explicar? Não precisa. Samir dobrou as mãos sobre a mesa. As mensagens explicam o suficiente. Raul ficou em silêncio. E mais uma coisa. Samir se levantou. A Tech Global fez uma proposta de investimento no restaurante. Participação minoritária, em troca do direito de usar o espaço para eventos. Uma pausa. Como contrapartida, eles pediram que uma funcionária específica seja nomeada sócia representante do restaurante. Raul olhou para ele. Quem? Samir pegou o casaco da cadeira. Laila Ferreira. A notícia chegou a Laila por mensagem de Samir às 4 da tarde, enquanto ela ainda estava no 8º andar da Tech Global, revisando os termos do contrato de consultoria com Patrícia Souza. O celular vibrou na mesa. Ela olhou discretamente. Leu, releu. Patrícia percebeu a pausa e esperou. Tudo bem? Ela perguntou. Laila colocou o celular na mesa virado para baixo. Tudo, ela disse. A voz saiu firme como sempre. Mas havia algo nos olhos dela que Patrícia notou. Não era surpresa. Era o tipo de expressão de quem recebe uma notícia que confirma algo que o corpo já sabia antes da cabeça processar. Elas continuaram com os documentos, mas por dentro, Laila estava fazendo uma conta silenciosa. Não de dinheiro, de tempo. 3 anos de turnos duplos. 2 anos de madrugadas com o brilho do celular no mínimo. Cada piada que havia engolido sem mostrar o que sentia. Cada vez que havia anotado no caderno azul, em vez de responder na hora. Cada ônibus de volta para casa, onde o cansaço era físico, mas a determinação era mais forte. A conta fechava. Às 5 da tarde, Laila saiu da Tech Global com uma pasta de documentos assinados e o contrato de consultoria com início previsto para 15 dias depois. Tempo suficiente para dar aviso no restaurante, organizar a retomada da faculdade e respirar. Ela pegou o metrô de volta para o Tatuapé. No vagão cheio de gente da hora do rush, entre ombros e mochilas e o barulho metálico da linha, ela ficou de pé, segurando a alça com uma mão e o celular com a outra. Não estava estudando, não estava pesquisando, estava simplesmente existindo naquele vagão, que era o mesmo vagão de sempre, na mesma linha de sempre, mas que parecia diferente de um jeito que não tinha explicação objetiva. Ela chegou em casa às 6 menos 10. Dona Fátima estava na cozinha fazendo arroz. O cheiro de alho dourado no azeite preencheu o apartamento com aquela familiaridade específica que não tem equivalente em nenhum restaurante caro do mundo. Laila colocou a bolsa no sofá. Mãe, Dona Fátima virou. Laila colocou a pasta sobre a mesa da cozinha, abriu, empurrou na direção da mãe. Dona Fátima secou as mãos no pano de prato. Se aproximou, olhou os documentos devagar, não com a velocidade de quem está devorando informação, mas com a calma de quem quer sentir cada palavra. Contrato de consultoria, salário, plano de saúde familiar, fundo educacional. Ela chegou na página do plano de saúde. Ficou ali por um tempo longo. O arroz ferveu.
Nenhuma das duas foi mexer. Dona Fátima fechou a pasta com cuidado, como quem fecha um livro que vai reler muitas vezes. Ficou com as mãos sobre ela por um momento, e então fez algo que Laila havia visto poucas vezes na vida. Ela curvou levemente a cabeça, não de derrota, mas do jeito específico de quem está agradecendo algo que é grande demais para ficar de pé enquanto recebe. Laila foi até ela, abraçou. Ficaram assim por um tempo que não precisou ser medido. O arroz quase queimou. Elas riram. 3 dias depois, Ahmed Khalil ligou para o celular de Laila. Ela estava na faculdade. Havia ido pessoalmente ao Departamento de Relações Internacionais da USP para iniciar o processo de retorno, e a coordenadora que havia ligado 2 anos atrás, quando ela pediu o trancamento, tinha abraçado ela no corredor com uma espontaneidade que cruzou todos os protocolos acadêmicos, e não importou nada. O celular vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu. Laila Ferreira. Ela reconheceu a voz imediatamente. Mas sim, uma pausa. Aqui é Ahmed Khalil. Outra pausa menor. Eu sei que você não tem nenhuma obrigação de me ouvir, mas eu precisava ligar. Ela ficou em silêncio. Esperou. Ahmed continuou. O que eu disse no restaurante, nas 3 vezes que fiz isso, foi injusto. Ele pausou, e havia algo na demora que era o som de um homem procurando a palavra certa e não encontrando. Foi errado. Completamente. Eu subestimei você de um jeito que não tem justificativa. Laila ficou ouvindo. Eu cresci num mundo onde a hierarquia era clara, ele disse. Quem serve e quem é servido. Eu trouxe esse mundo comigo para todo lugar que fui e nunca questionei por que funcionava para mim. Uma pausa. Até não funcionar. Silêncio dos 2 lados. Eu não estou pedindo amizade, ele disse, com uma honestidade que soou mais real do que qualquer coisa que ele havia dito nas semanas anteriores. Eu sei que não faz sentido. Só quero que você saiba que eu reconheço o que aconteceu e que eu estava errado. Laila ficou olhando para o corredor da faculdade, os murais de avisos, os estudantes passando com mochilas, a vida acadêmica que ela havia deixado e que estava voltando para ela com a textura específica das coisas que foram conquistadas 2 vezes. Eu ouvi, ela disse. Uma pausa. Só isso? Ele perguntou. Não havia ironia na pergunta. Era genuína. Só isso, ela confirmou. Boa sorte, Sr. Khalil. Ela desligou. Ficou parada no corredor por 1 segundo, depois guardou o celular no bolso e voltou para a reunião com a coordenadora do curso. Havia muito o que planejar. A noite de abertura oficial de Laila como sócia representante do Oásis do Oriente aconteceu 2 semanas depois do evento que havia mudado tudo. Não era um evento grande. Samir não era homem de cerimônia. Mas havia um jantar no salão principal. Mesa longa, comida farta, flores de jasmim na mesma disposição que havia estado ali naquela noite, com a equipe do restaurante, Roberto Andrade e 2 colegas da Tec Global e a coordenadora da USP que havia insistido em comparecer quando Laila mencionou. Raul não estava. Havia pedido demissão 1 semana antes. Ninguém ficou surpreso. Ninguém ficou triste. Marcela foi promovida a supervisora de turno. Rodrigo, o chefe de cozinha, ganhou um aumento que havia estado prometido há 3 anos. Eram pequenas correções de rota que Samir havia adiado por inércia e que agora saíam naturais, como quando você ajusta uma cadeira que estava levemente torta e percebe que o desconforto havia sido constante, mas tão gradual que você havia esquecido que estava sentado errado. Dona Fátima estava à mesa. Ela havia ido ao cardiologista na semana anterior. Primeira consulta coberta pelo plano de saúde da Tec Global. O médico havia ajustado a medicação, prescrito 2 exames que haviam estado na lista de espera por meses e dito que com o tratamento correto e monitoramento regular, a condição era manejável por muitos anos. Dona Fátima havia saído do consultório e comprado um café na padaria do lado. Sentou na calçada. Tomou devagar. Naquela noite no jantar, ela estava com o melhor vestido.
azul escuro, o mesmo que havia usado no casamento de uma prima anos atrás e que ainda servia. Ela estava sentada ao lado de Layla, e havia entre as duas aquela proximidade específica de quem compartilhou algo grande e que não precisa mais ser falado porque já está incorporado em quem elas são. Roberto Andrade se levantou no meio do jantar e fez um brinde. Não era discurso longo. Era o tipo de coisa que ele fazia bem, direto sem excesso. Às vezes, o maior risco de uma empresa não é o mercado, ele disse com a taça levantada. É não reconhecer o talento quando ele está na frente dela. Ele olhou para Layla. Felizmente, dessa vez reconhecemos, mesmo que um pouco tarde. Risos na mesa. Layla levantou a taça, olhou em volta. Rodrigo, Marcela, a coordenadora da USP, Roberto, a mãe ao lado. O salão do restaurante onde havia servido mesas por 3 anos, que agora tinha o seu nome parcialmente na escritura. Ela não fez discurso. Apenas sorriu, não o sorriso profissional do uniforme preto, mas o outro, o de baixo. O que havia esperado muito tempo por um momento suficientemente bom para aparecer. Obrigada, ela disse. Simples, suficiente. 6 meses depois, Layla Ferreira estava no 3º semestre de Relações Internacionais, consultora sênior em mercados árabes na Tech Global e sócia do Oásis do Oriente. Ela havia viajado a Dubai pela primeira vez em março para uma reunião com o DIAC sobre protocolos de arbitragem e havia almoçado com o embaixador Al-Rashid, que estava na cidade por acaso ou talvez não tanto, e que havia perguntado sobre Dona Fátima com a genuinidade de quem lembra dos detalhes que importam. Dona Fátima estava bem, melhor do que bem. Estava ensinando árabe básico para as atendentes do Oásis, uma iniciativa de Layla para qualificar a equipe, e havia descoberto que tinha jeito para ensinar. Ela ficava de pé por mais tempo agora. Ria mais. O caderno azul ainda estava na bolsa de Layla. Não tinha mais espaço para anotar humilhações. Estava cheio de outras coisas, referências legais, vocabulário técnico, nomes de contatos em 5 países e uma lista pequena no fundo, escrita a lápis, de coisas que ainda queria fazer. A lista era longa. Ela havia começado a riscar. Roteiro final. Parte 8 Ahmed Khalil foi formalmente desligado da Tech Global 30 dias depois. O inquérito interno confirmou as irregularidades nos contratos e o esquema de comissões informais. O caso foi encaminhado ao jurídico para análise de responsabilização civil. Ele manteve parte do seu patrimônio pessoal. O petróleo não havia desaparecido, mas havia perdido algo que dinheiro não recompra. A reputação construída em décadas de negócios internacionais, agora marcada pela nota específica de quem foi exposto não por um rival de igual para igual, mas por uma garçonete com um caderno azul. Ele havia voltado para o Líbano por tempo indeterminado. Raul Mendes estava trabalhando como auxiliar administrativo em outro restaurante, menor, sem eventos VIP, sem clientes que precisavam de atenção especial. Era trabalho honesto. Era o trabalho que ele sabia fazer quando não havia hierarquia corrupta para navegar. E Layla Ferreira estava no 8º andar da Tech Global numa tarde de quinta-feira, exatamente 6 meses depois de servir cafezinho para homens que não sabiam nem o seu nome, revisando os termos de um novo contrato de importação com um fornecedor dos Emirados, com o caderno azul aberto na mesa e o árabe fluindo da caneta como se sempre tivesse estado lá, esperando pelo espaço certo para aparecer. Moral da história. No fim, não foi sobre contratos ou 50 milhões de dólares, ou o salário de 15 mil reais. Foi sobre o que uma pessoa faz com o silêncio que o mundo impõe a ela. Ahmed tinha dinheiro, poder e a certeza absoluta de que sabia quem merecia espaço e quem não merecia. Raul tinha o cargo e a conveniência de nunca questionar quem pagava melhor. E Layla tinha um caderno, um celular e a determinação silenciosa de quem aprende não para impressionar, mas para proteger o que ama. Ela não estudou árabe para se vingar. Estudou para pagar o remédio da mãe.
A virada não foi um golpe de sorte, foi o resultado de anos de escolhas invisíveis. Cada madrugada estudando quando podia estar dormindo, cada humilhação anotada em vez de respondida na hora, cada momento em que ela decidiu que o conhecimento era mais poderoso do que a raiva. Nunca subestime quem luta em silêncio pela dignidade, porque enquanto você ri, eles estão aprendendo. E um dia, num salão cheio de embaixadores, ou num momento que ninguém esperava, o silêncio deles vai falar mais alto do que tudo que você já disse. Se essa história te tocou, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui, qual foi o momento da sua vida em que alguém te subestimou e você provou que estava errado? Conta pra gente. Sua história pode inspirar alguém que está no começo da jornada.